palavra que está no meu coração para esse dia está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refraíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos nas minhas mãos? Entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu ali Davi e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens, e tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás além por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apresentarás, porque o Senhor, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti, feriu o arraial dos filisteus. Te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti, ia ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu o filisteu de Geba até chegar a Gézer. Eu li aqui de 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 até o verso de número 25. Percebe aqui que Davi vai receber uma ameaça dos filisteus. Há um ataque acontecendo aqui desse povo, e esse povo veio com a intenção de atingir Davi, porque ouviram falar que Davi havia sido levantado como rei. Não é isso que o texto afirma para nós? Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi como rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. A intenção deles é atacar Davi. É atacar Davi para levar Davi à destruição e tirá-lo da posição que o próprio Deus havia colocado. Então eles querem atacar Davi pelo lugar que Deus o colocou. Querem atacar Davi pelo fato dele ser o rei de Israel nesse tempo. Tendo em vista que Davi já era conhecido pelas suas vitórias, principalmente diante dos filisteus também, porque havia vencido um dos guerreiros dos filisteus, que era Golias. Então Davi já tinha uma certa fama entre eles. E você vai perceber aqui que o ataque é para tentar atingir Davi. Eles vêm com a intenção de atingir Davi. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Preste atenção aqui. O ataque é para atingir Davi. E você vai perceber em alguns momentos que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma é o diabo. Paulo falou sobre isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Então a minha luta não é contra a pessoa, a minha luta não é contra a gente, a minha luta é contra Satanás. Não é isso? E você vai perceber que em alguns momentos o ataque do nosso inimigo vai ser um ataque específico. Ele não vai querer vir para atacar todo mundo, ele vai querer vir para atacar uma pessoa. Os filisteus se reúnem com a intenção de atacar quem? Davi. Eles querem atacar Davi. Eles querem desconstruir Davi. Eles querem desarticular Davi. Eles querem atingir a vida de Davi. Algumas vezes o diabo vai vir especificamente com um ataque para tentar atingir uma pessoa que é de grande importância para toda uma estrutura. Aí você vai se questionar por que os ataques não vêm na vida dos outros? Por que o ataque não vem na vida de fulano? Por que o ataque maior é para a minha vida? Porque talvez você está sendo coluna dentro de uma casa, você está sendo estrutura dentro de uma casa, e o diabo não vai atacar quem não é importante para ele. Os filisteus vieram
tentar atacar Davi, porque sabe da importância que Davi tem para a nação se tornando rei. Principalmente com as qualidades que ele tem, com as condições que ele tem. Aí você percebe que existem momentos que o ataque do diabo vai ser específico para tentar desarticular você. Aí você pergunta, por que não ataca o pai? Por que não ataca a mãe? Por que não ataca o filho, o tio? Por que o ataque é em mim? Porque você é a coluna, meu amigo. E casa sem coluna quebra mais fácil. É só tirar a coluna que a casa quebra. Então, por muitas das vezes, o teu inimigo vai tentar te atacar para destruir a coluna que há em você, para desarticular as suas forças, porque parando você para a tua família, parando você para seus filhos, parando você para seus pais, parando você para uma igreja. Então o ataque dele é no rei. Ele quer atacar o rei, quem está em cima do trono, que é importante para essa guerra. Muitas das vezes o diabo ele não vem para atacar todos, ele vem com um ataque específico para atacar uma pessoa e desarticular a vida dela, com a intenção de levá-la à morte, à desgraça e à destruição. Aí você percebe aqui na história que quando Davi ele recebe o ataque dos filisteus, ele desce. E ele desce para onde? Ele desce para a fortaleza. O texto diz no verso 17 que ouvindo Davi, ele desceu a fortaleza. Você está vendo Davi sair com o exército para atacar os filisteus? Você está vendo Davi reunir os homens aqui? Ah, estão me atacando? Pode vir, então vamos partir. Não. Ouvindo ele, desceu a fortaleza. Por que tem pessoas que fazem ao contrário? Quando houve o ataque, se levanta para querer bater boca. Ah, porque falou mal de mim, eu vou falar também. Ah, porque se levantou contra mim, eu vou me levantar também. Ah, porque vieram me criticar, eu vou criticar também. Então é assim que você resolve as suas guerras? Atacando os outros? Pagando na mesma moeda? Vamos aprender com Davi? Que está descendo para a fortaleza. Tem momentos que antes de qualquer atitude, você tem que descer. Perceba, ele ouviu que os filisteus estavam vindo e imediatamente ele desceu. Você não tem que ouvir o que estão falando, você não tem que ouvir o que estão fazendo, você não tem que ouvir o que os seus inimigos estão preparando contra você e tentar pagar na mesma moeda, não. Desce e vá para a fortaleza. Primeiro desce, primeiro se humilha diante do Senhor, primeiro se prostra diante do Senhor, primeiro desce, vai descendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da mão de Deus, o Senhor também te exaltará. Mas aquele que se mantém orgulhoso diante do Senhor, aquele que mantém a soberba diante do Senhor, o Senhor abate. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, levanta o humilde, exalta o humilde. Consegue perceber isso? Que você precisa parar de ficar batendo boca com o filisteu? Parar de ficar atacando o filisteu? Parar de ficar na mesma moeda com o filisteu? Tentando resolver as coisas do teu jeito, da tua forma? Não, não. Desce e vai para a fortaleza. Quando Davi se sente atacado pelos filisteus, ele vai para onde? Ele vai para uma fortaleza, um lugar seguro. É isso que você precisa. Você precisa estar num lugar seguro nos momentos que você sofrer um ataque. Talvez eu esteja pregando para alguém agora que está debaixo de um ataque, está debaixo de uma guerra, sofreu grandes oposições dos seus inimigos. Vai para a fortaleza. Se esconde na fortaleza. Porque tem um lugar dentro dessa fortaleza que o teu inimigo não vai te achar. Ele não vai te encontrar. Você vai ter paz dentro dessa fortaleza. Pastor, onde é essa fortaleza? Eu estou procurando ela. No Senhor. Se esconda em Jesus. Se proteja em Jesus. Coloque a tua vida em Jesus. Que Ele seja o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu lugar seguro na hora da angústia. Que seja Ele aquele que você recorre quando você passa dificuldade. Que você não venha procurar os homens para resolver os seus problemas. Ah, eu vou lá porque eu conheço fulano, que fulano vai lá, vai dar uns tiros em Beltrano, vai dar um susto nele, ele vai pagar minha dívida, vai resolver o meu problema. Vai resolver mesmo? Porque Jesus falou que quem vive pela espada, morre pela espada.
Eu preciso aprender a me esconder no Senhor, na fortaleza, no lugar secreto. Por isso que o Salmo 46 fala sobre isso, que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Ele é o meu socorro no lugar de angústia, no dia da angústia, no tempo da angústia. Eu preciso me esconder no Senhor. Esteja nele quando você passar por adversidade, para que ele preserve a tua vida e você encontre nele a paz que você precisa. Davi desce, e ele desce para onde? Para a fortaleza. O texto diz que os filisteus vieram e estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarás na minha mão? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Perceba, Davi aqui não lhe falta força nem exército para destruir os filisteus. A nação de Israel aqui é outra, é uma nação que tem condições de lutar contra os filisteus. Ele tem força para lutar os filisteus. Ele tem um exército, ele tem soldados, ele tem autoridade, ele tem capacidade para vencer o problema. Então a falta aqui não é de capacidade, o que Davi está querendo é direção. A falta aqui não é de força, força ele tem. O que Davi está precisando é direção. Então ele vai consultar o Senhor para saber se Deus vai dar vitória dentro daquela batalha. E isso aqui é importantíssimo para a nossa vida. Porque muitas das vezes não vai faltar capacidade. Por muitas das vezes não vai faltar força, nem sabedoria. Força tem, potencial tem, capacidade tem. A questão é saber, Deus quer que eu entre nessa guerra? É da vontade dele eu entrar nessa batalha? Porque nem todo ataque que eu sofro eu tenho que lutar. Tem ataques que a direção de Deus vai ser... às vezes a direção de Deus para certos ataques vai ser: foge, se esconde, procura outro caminho, não recruta, não fica devolvendo na mesma condição. Existem momentos que Deus vai dar a estratégia de fugir. Só que nesse momento a estratégia de Deus é atacar. Confronta Davi. Parte para a guerra. Luta. Não espiritualmente, mas literalmente. Pode ir. Eu estou contigo. Aí você vai perceber que antes de Davi ir para a guerra, ele pede a direção de Deus. Porque a questão não é entrar na guerra, a questão é saber se Deus está nessa guerra. A questão não é você entrar numa batalha, é você saber se Deus está dentro dessa batalha. Porque muitas das vezes você está entrando em guerras que não era para entrar. Você está assumindo problemas que não era para assumir. Aí eu vou levar fulano para dentro da minha casa que eu quero ajudar ele nesse problema. Deus te deu a direção para você entrar nessa guerra? Aí você vai entrar numa guerra que não é sua, é do outro. E sem pedir consulta a Deus, sem pedir direção de Deus, sem você consultar o Senhor, tu vai entrar numa furada, meu amigo. Vai entrar, vai trazer tempestade para a tua vida, igual Jonas, que fugiu de Deus e trouxe tempestade para a vida dos marinheiros. Os marinheiros não tinham nada a ver com a vida de Jonas, mas só porque deixaram um desobediente entrar no barco, eles passaram por uma grande tempestade. A questão é saber, Deus está nessa guerra? É da vontade dele eu entrar nessa batalha? Ele quer que eu entre dentro dessa guerra? Você precisa aprender com Davi que antes de qualquer decisão a ser tomada, mesmo tendo capacidade para fazê-la, ele precisa saber se é o momento de usar as armas, de lutar na guerra, de saber se essa era a direção. Então, mais importante que lutar é saber se Deus está na direção. Há uma frase que falam que mais importante que você saber, mais importante que você ter força para correr na mata, é você saber para onde você está correndo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mais importante dentro de um caminho do que você ter força para correr, é você saber para onde você está correndo. É você correr na direção certa. O que adianta você correr muito rápido, mas ficar andando em direção errada? É melhor devagar, na direção certa, do que muito rápido, sem saber para onde ir. Davi tem potencial para lutar, Davi tem um exército para lutar, mas a questão dele aqui não é falta de força e nem de exército. É saber se Deus está nessa direção. Deus está nessa guerra? Deus quer que eu entre nessa batalha?
é dele eu entrar nessa guerra. Então, se é dele eu entrar nessa guerra, eu vou entrar. Por quê? Porque aí eu estou com o respaldo da direção de Deus. E quando você está com o respaldo da direção de Deus, é outra coisa, meu amigo. Porque Deus, ele procura garantir essa guerra. Quando você coloca Deus de frente, quando Deus assume a responsabilidade, ele fala, entra, aí, meu amigo, ele vai garantir. Você pode ir tranquilo que vai dar certo. Que nada vai te tirar do propósito que Deus estabeleceu. Então, faça como Davi. Consulte a Deus. É da tua direção? É da tua vontade? O Senhor quer que eu faça? Eu até sei fazer, mas o Senhor quer que eu faça? Quer que eu lute? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Aí Davi vai, porque Deus confirma e diz que vai entregar os filisteus na mão de Davi. Sobe, porque certamente entregaria os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi, derrotou os filisteus, rompeu os seus inimigos, tal. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi, os seus homens, tomaram. Aí os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. Olha isso. Mais uma vez os filisteus cercaram Davi pelo vale de Refaíns com a intenção de atacar novamente. Aí Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás. Olha que interessante isso. Na primeira vez que Davi consulta ao Senhor, Deus disse para Davi, sobe, porque eu dei os filisteus na sua mão. Na segunda vez que Davi consulta ao Senhor, porque veio um segundo ataque dos filisteus, Deus vai dizer, não sobe. A estratégia agora mudou. Há uma importância muito grande de eu ter uma vida de oração, cara. Se você tiver uma vida de oração, você vai saber quais estratégias você usar para os tempos que você estiver passando. Porque tem momento que Deus vai mandar você ir. Tem momento que Deus vai mandar você ficar. E o fato de Deus ter falado uma vez para você ir, não significa que você tem que lutar todas as outras. No primeiro ataque, Davi foi. Lutou, confrontou. Mas no segundo ataque, Deus disse, tu não subirás. A estratégia vai ser diferente. Você vai se esconder próximo às amoreiras. Quando vocês ouvirem um barulho de marcha, o ruído, vocês partem para cima da guerra, da batalha, e vence os filisteus. Consegue perceber isso? Quando eu tenho uma vida de oração, Deus me dá as estratégias que eu preciso. Nem sempre Deus manda subir. Às vezes Deus manda descer, às vezes Deus não manda subir, às vezes Deus não manda fazer nada. Só que eu preciso ter uma vida de oração para saber a decisão certa a ser tomada. Porque às vezes as estratégias são outras. Talvez você esteja perdendo guerras porque você está usando estratégias erradas. Porque você está usando decisões erradas. Você está entrando em caminhos que não era para entrar. A direção que Deus vai dar para Davi é essa. Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás por eles de fronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás porque o Senhor saiu diante de ti. Olha que interessante, duas coisas aqui. Primeiro, na primeira estratégia sobe, na segunda estratégia você não vai subir. Você vai se esconder debaixo das amoreiras. Fica ali e você vai esperar um estrondo. Tum! Quando você ouvir o estrondo, você vai. Por quê? Porque quando você ouvir o estrondo, você vai entender que esse é o tempo. Em outras palavras, Deus não está dizendo para Davi que ele não vai lutar. Deus não está dizendo para Davi, Davi, você não vai para a guerra, deixa eles atacarem, não. Davi vai lutar. Só que Deus está dizendo o seguinte, antes de lutar, espera o sinal. Quando você ouvir o sinal da marcha passando, o estrondo, o barulho, você sai das amoreiras, parte para cima, porque o Senhor já foi adiante. Então percebe isso aqui. Porque Deus está falando aqui de sinais. A importância de Davi ouvir os sinais e entender a não ir para a guerra sem antes receber a confirmação. Deus está sendo claro aqui com Davi. Não é que Davi não vai lutar, não é que Davi não vai participar da batalha. Davi vai lutar, só que não é agora. Porque a estratégia para agora é se esconder perto das amoreiras. E você precisa entender isso aqui. Que às vezes Deus está falando, não vai lutar. Não vai lutar contra os filisteus. Aí você está achando que é para sempre, mas não é para sempre. É só um momento. Um momento que você vai usar outras estratégias. Se escondendo nas amoreiras, esperando o sinal de Deus sobre a sua vida.
O sinal vai ser a confirmação que você deve lutar. Deus não está dizendo que você não vai lutar, Deus não está dizendo que você não vai fazer, Deus não está dizendo que você não vai partir para a batalha, que você não vai... Não, você vai participar, vai lutar, vai fazer, mas antes disso tudo acontecer, você vai esperar um sinal de confirmação. E o sinal vai vir para confirmar, para te direcionar, para mostrar para você, para revelar a você que o caminho está aberto, para você lutar contra os filisteus. E olha o que o texto diz que é interessante. Então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. Aferiu o arraial dos filisteus. Veja bem, Deus está dizendo assim para Davi, você vai esperar o estrondo da marcha, e quando ouvir o barulho, você se apressa, porque o Senhor já foi. Ele está na frente. Toda vez que Deus partir para uma guerra com você, toda vez que Deus te der um aval para ir numa batalha, você precisa entender que você não vai lutar sozinho. Você não vai guerrear sozinho. Você não vai partir para a batalha sozinho. O Senhor vai com você. Segundo, o Senhor nunca vai atrás. Ele sempre vai na frente. Porque o texto diz que o Senhor foi adiante. O Senhor está na frente. Então você não precisa temer a doença, você não precisa temer o problema, você não precisa temer teus inimigos, temer as dificuldades, as crises, as enfermidades, os problemas que estão tentando te atacar. Por quê? Porque o Senhor está na frente. Deus está na frente. Deus está na frente da tua casa, está na frente da sua família, está na frente dos seus projetos. O Senhor está na frente. Você não precisa temer o que está acontecendo agora, porque o Senhor está na frente. E no tempo certas coisas serão resolvidas. Então você não precisa perder a tua paz porque você recebeu uma ameaça do teu inimigo. Você não precisa perder a tua paz porque você recebeu uma notícia que trouxe desgraça ou dor para o teu coração. Calma, paz no teu espírito. Por quê? Porque o Senhor está na tua frente. Ele está na tua frente com a intenção de trazer solução, de resolver o teu problema e de trazer paz para o teu coração. Descansa sua alma, descansa seu espírito. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa Ele na frente. Depois você vem vendo atrás, vem caminhando atrás. O Senhor na frente e Ele te dando força para vencer os problemas. Davi consulta novamente o Senhor. Deus dá direção para ele. Você vai se esconder próximo às amoreiras. Quando ouvir o sinal, você parte para cima, porque o Senhor saiu na frente. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Guarda essa palavra. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui está a receita para você vencer em tudo na tua vida. Para você vencer na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. É um princípio. Fez Davi como o Senhor tinha ordenado. Se você fizer tudo que o Senhor te ordenou, vai dar certo. Por que a arca de Noé não afundou em Gênesis? Você vai perceber lá em um dos versículos que vai dizer: e fez Noé conforme tudo que o Senhor havia dito. Quando eu me policio para obedecer à voz de Deus, para me submeter à sua palavra, eu vou gozar dos seus princípios, da sua vontade, dos seus propósitos, para a minha vida e para a minha casa. Então eu preciso guardar isso. Eu preciso entender isso. Que quando eu me submeto à palavra dele, quando eu obedeço à palavra dele, eu gozo das promessas do Senhor. E fez Davi conforme o Senhor havia ordenado. Só faça o que Deus te mandar. Tudo que a palavra diz. Aí tem gente que fala: como é que eu ouço a voz de Deus? Lê Bíblia. Se alimenta disso aqui. Ouça mais isso aqui. Escuta mais isso aqui, lê isso aqui, porque aqui tem princípios que vão te ensinar como agir e agir de maneira certa e ser bem sucedido naquilo que você fizer e aquilo que você colocar em suas mãos. Você recebe essa palavra? Então coloca aqui nos comentários, escreve nos comentários: eu só vou tomar a direção debaixo da vontade de Deus, eu só vou fazer se Deus mandar, eu vou obedecer a palavra do Senhor, né? Eu não vou ceder, eu não vou ser influenciado aos ataques do meu inimigo, eu vou me esconder na fortaleza do Senhor, eu vou estar debaixo da segurança. Não sei, faz aí, coloca alguma coisa que você entendeu dessa palavra, que te edificou, mostra aqui nos comentários o quanto essa palavra foi bênção para a sua vida, para você testificar o poder dessa palavra.